Oi, eu sou o Lucas Bigodinho, eu sou nômade digital há 4 anos, eu já fui para 60 países e eu tenho percebido que algumas pessoas têm entrado no estilo de vida de nômade digital e por algumas diferentes razões têm se frustrado. E hoje eu decidi assistir o vídeo de uma pessoa chamada Laís, que ela tá voltando para a vida que ela tinha antes, depois de ter sido nômade digital por um tempo, e eu quero assistir para poder compartilhar com vocês e trazer as minhas opiniões, as minhas visões, tá? Então vamos lá pro vídeo. Quando eu sonhava em ser nômade, logo que eu comecei com esse estilo de vida, eu não entendia como alguém podia querer parar de ser nômade. Eu até tinha visto isso acontecer com algumas pessoas da minha bolha, mas pra mim isso era inconcebível. Talvez até o meu eu do passado achasse um absurdo um vídeo como esse. Mas que bom que a gente muda, né? Agora assim, antes de começar e logo no início, o nomadismo me pareceu a escolha perfeita. Primeiro porque eu queria sair da minha cidade natal, do meu país e explorar o mundo, conhecer novas culturas, conhecer gente diferente. Junto disso, eu também sempre tive um sentimento de não pertencer, sabe? Como se as pessoas ao meu redor não me entendessem muito bem, ou como se eu sempre fosse o patinho feio de toda a situação. E em 2013, eu realizei um dos meus maiores sonhos, que era viajar para a Europa. E aí, depois dessa viagem, eu percebi que talvez eu não fosse tão errada assim, talvez eu só estivesse no lugar errado. Eu percebi que existiam pessoas por aí com quem eu conseguia me conectar, que tinham a mesma visão de mundo que eu. Pessoas com uma mente mais aberta, que não me julgavam e não me olhavam torto por eu fazer uma coisa um pouquinho diferente. Pessoas que não começavam toda a conversa me perguntando qual era o meu trabalho ou qual era a minha religião. E mais importante, vivendo fora, eu percebi que eu tinha a liberdade de ser quem eu realmente queria ser. E isso me motivou a explorar ainda mais. Só que até então, a única possibilidade que existia de viajar era viajar a turismo. Eu não conhecia o nomadismo digital ainda. O que aconteceu uns anos depois. E eu não preciso dizer que a possibilidade de viajar sem ter que tirar férias pareceu uma oportunidade bem razoável. Na época eu trabalhava como CLT, então, cara, isso me parecia realmente a melhor ideia, um sonho. Mas o problema dos sonhos é que é exatamente isso que eles são, sonhos. E aí o que acontece quando a gente realiza esses sonhos? Eles saem do universo da idealização e se tornam realidade. E, breaking news, muitas vezes a realidade não condiz com aquilo que a gente sonhou durante tanto tempo. Porque no universo dos sonhos a gente não parou para pensar em tudo aquilo que a gente não imaginava que ia estar lá na realidade. Nos perrengues, nas emoções que a gente teria, enfim, na praticidade da realidade. Agora, antes de começar a falar sobre a minha perspectiva, eu quero dizer que eu tenho consciência total do privilégio que é poder ser nômade, trabalhar remoto, viajar o mundo. Eu sei que muita gente gostaria de estar vivendo essa realidade, apesar de tudo que eu vou falar, mas não tem oportunidade. Eu tenho consciência de que eu faço parte de um grupo muito seleto que tem essa oportunidade, mas eu também queria falar a real. Eu sei, por exemplo, que trabalhar de uma mesa de Até aqui, pô, gabarito. Eu também concordo com tudo que ela falou aqui. Eu também me sentia assim, trabalhava CLT, minha paixão era viajar e eu queria ter um estilo de vida onde eu pudesse viajar enquanto eu trabalho e não necessariamente só nas férias, né? Até porque eu não sei como é que é a sua rotina. Minha rotina era bem puxadinha, assim. Ia acordar, pegar um ônibus, ir pro trabalho, ficar no escritório. O escritório não era bom, era pequeno, enfim. Tinha uma série de desafios. Mas assim, até aqui tô com ela. Tudo que ela falou, eu concordo. Foi mais ou menos o mesmo processo que eu passei pra virar nômade. Talvez só não tiver... Eu não sei quais são as expectativas dela, mas que eram e o que foi frustrado, mas bora ver. De jardim na Tailândia é muito melhor do que trabalhar numa mesa de jardim no interior de Santa Catarina. Relaxa, eu sei de tudo isso. Eu também sou de Santa Catarina. Que muita gente como eu, naquele momento, sonha com uma vida nômade perfeita. Inclusive, muitos nômades compartilham essa ideia de que a vida nômade é perfeita. E eu não quero fazer isso. Meu papel na internet não é criar ilusões. Agora, esse vídeo é um resultado das minhas experiências como nômade, das minhas limitações, do meu processo de autoconhecimento para eu chegar até aqui. Bem pé no chão, ela. Bem... Não é uma escolha viável para mim, mas ele pode ser uma escolha viável para você. Por isso, eu tô apresentando as minhas razões pelas quais eu parei de ser nômade. Agora, vamos falar delas? Primeira questão que pega é realmente a minha personalidade. Eu sou uma pessoa altamente sensível. E apesar de eu ter visto isso muito como um defeito, principalmente na minha época nômade, eu acho hoje que eu fiz um pouco as pazes com isso, porque eu sei que se não fosse por essa minha sensibilidade, eu não escreveria os textos que eu escrevo na minha newsletter, eu não criaria os vídeos que eu crio por aqui, eu não
criaria as fotos que eu crio. Personalidade. Então, eu tenho feito as pazes com isso e tenho entendido as minhas limitações dentro disso. Quando você é altamente sensível, você tem um pouco menos de tolerância para questões como barulho, desorganização, tumultos, estímulos novos, muitos estímulos, muita instabilidade. Tudo isso te afeta muito mais. Por isso eu entendi ao longo dos anos que a minha personalidade como um todo exige um mínimo de rotina, de previsibilidade, de estabilidade, coisas que são mais difíceis quando você é nômade. Eu acho que aqui tem um ponto bem importante, assim, que é perfil, né? Personalidade. Eu sou um cara que eu já sou mais desapegado e eu sou muito adaptável, né? E eu acho que para você ser nômade digital é importante você saber se adaptar, né? Porque em um momento você tá num país de uma forma, outro momento você tá numa cultura completamente diferente. Então acho que são traços que você precisa ter ou querer desenvolver para poder se dar bem nesse estilo de vida. Eu não sei se ela vai falar aí, mas acho que também tem uma coisa que as pessoas no início do nomadismo querem viajar muito rápido e ficar mudando de cidade e tal. É mais difícil você ter uma rotina assim. Agora, se tu vai pra um lugar, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses no mesmo lugar, é muito mais fácil você ter uma rotina, ter previsibilidade, né? Ter ali o seu café favorito, fazer sua academia e tal. Foram coisas que eu fui desenvolvendo, né? Mas eu acho que é importante ressaltar que quando você é nômade, você pode escolher, né? E você vai aprendendo com as suas próprias escolhas, né? Você pode escolher ficar 1 semana no lugar, ficar 1 mês, ficar 3 meses. Isso tá tudo dentro do seu, dentro da sua possibilidade. E quando eu não tenho isso, eu entro meio que num modo de alerta, num modo de sobrevivência mesmo. Por conta da minha personalidade, eu sei que eu também tenho dificuldade para me adaptar a situações novas. Então eu sei que quando eu chego num lugar novo, leva em torno de umas 2 semanas para eu conseguir... Muito difícil ser nômade se você não consegue se adaptar fácil ou rápido, né? Não precisa nem ser fácil ou rápido, mas assim, se você não está disposto a se adaptar, ser nômade deve ser muito difícil. Baixar e me sentir em casa. E aí vem o grande problema, que é quando eu tô num ambiente assim, muito inseguro, que eu ainda não tô adaptada, que eu ainda tô em um modo de sobrevivência, eu tenho muita dificuldade de criar e de executar. E isso me deixa muito frustrada com a minha falta de produtividade. Eu acho que não ser nômade veio principalmente daí, de aprender a respeitar as minhas limitações pelo meu bem, tanto da minha saúde mental quanto da minha saúde física. Hoje eu cheguei à conclusão de que eu preciso passar pelo menos 2 meses num lugar só. Legal. Idealmente. Legal. 3 meses e ainda no mesmo apartamento. Só que isso nem sempre é possível. E aí vem a razão número 2. Os perrengues. Agora, perrengue em viagem é engraçado, Perrengue pega muito a galera. Quando Vamos a gente é turista, a gente tá passeando e aí dá uma coisa, dá um imprevisto, e aí a gente tem que resolver, e aí a gente volta pra casa e a gente conta pros nossos familiares, pros nossos amigos. É muito engraçado, né? Mas não é... Assim, da primeira parte que ela falou, galera, não tem muito... Tipo assim, se tu não tem uma personalidade que tá aberta ao diferente, que você gosta de se adaptar, que você vê beleza nisso, né? Se você mais se incomoda com o diferente do que abraça o que é diferente, aí... E eu não vou nem falar que o nomadismo não é pra você, mas talvez pra você seja isso que ela falou, 3 meses num lugar, é mudar menos, né? Mas ainda assim, porque assim, se você quer ser nômade, é porque de alguma forma você se interessa por outras culturas ou tal, senão você não estaria nem cogitando isso. Mas talvez você se interesse, você queira descobrir, mas tu não queira tanta mudança tão rápido. E aí o segredo é isso, é ficar mais tempo num lugar mesmo. Tem nômade que eu conheço, eu já fiquei 1 ano em Portugal, porque eu fiquei 2 anos aceleradão, e depois eu fiquei 1 ano que eu queria uma base, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, ser nômade é você ter a possibilidade. Eu acabei de tirar um visto de nômade digital pra Tailândia, que eu posso morar lá 6 meses por ano. Então, tem estilos de nômades completamente diferentes. Me parece aqui que no começo parece que ela criticou o nomadismo digital, quando eu acho que dentro do nomadismo digital você tem inúmeras possibilidades, sabe? Você pode ser um nômade mais rápido, mais devagar, mas enfim. Eu acho que é você poder escolher. Eu acho que isso é o que tá dentro do nomadismo digital. Quando você é obrigado a trabalhar apesar dos perrengues, exige muita paciência. Quando a gente chegou em Chiang Mai, por exemplo, a gente tinha noção de que a gente precisava ficar 2 meses no mínimo. A gente sabe que Chiang Mai tem uma questão que eles fazem queimadas lá para arar os campos. E essas queimadas, em teoria, começam só em fevereiro, mais ou menos. Então, para vocês terem ideia, quando eles começam a fazer essas queimadas, é impossível até ver o céu. E aí, basicamente, é impossível respirar por lá e as pessoas que conseguem sair, saem. Só que assim, em dezembro, quando a gente estava lá, a gente já começou a ver uma camada cinza no horizonte. E aí a gente percebeu que a gente não podia ficar mais tempo lá. E aí a gente decidiu se mudar para um lugar que, em teoria,
tinha um ar melhor. Agora, todas as manhãs, a gente acorda com uma camada cinza no horizonte também, e com a qualidade do ar em 160, mais ou menos, que é uma qualidade do ar muito ruim. E o que isso quer dizer? Quando a gente sai na rua, a gente sempre volta com dor de cabeça e cansaço. Outra vez, quando a gente foi pro México, pra El Cuyo... É engraçado, eu tô vendo esse vídeo agora, eu vou para Chiang Mai, essa cidade aí que ela tá falando no vídeo, daqui a 10 dias. Só que eu vou chegar lá em novembro. Cara, tipo assim, eu acho que quando você é nômade, você precisa... Uma das coisas que tá dentro do seu trabalho é fazer pesquisa, fazer trabalho de campo, entendeu? Tipo assim, Chiang Mai, eu já fui pra Chiang Mai, acho que umas 6 ou 7 vezes na minha vida. Eu nunca passei por isso, que ela tá falando nesse vídeo agora. Eu nunca fui na época das queimadas. Assim, eu sempre vou pra lá ou em novembro, dezembro, ou então eu vou em abril, que é quando tem um ano novo tailandês e tal, então justamente pra fugir desse período de janeiro a março. Mas assim, isso é algo que eu já fui pra Tailândia 8 vezes. Cara, assim, se você fizer uma boa pesquisa, você vai saber disso, entendeu? Eu acho que se você tá indo pra um lugar onde você vai ficar 2, 3 meses, você tem que garantir que você tá indo na melhor época. Eu conheci gente que foi, sei lá, Siargao nas Filipinas, eu fui pra lá. Cara, tem, tipo assim, hoje ainda mais com o ChatGPT, inteligência artificial, você pode pedir, cara, me dá aí quais são as melhores épocas. Eu organizo todo ano, velho. Eu já tenho os lugares que eu quero ir, tipo, eu tô na China agora. Eu tô justamente entre estação, porque no verão é muito quente, no inverno é muito frio. Então eu vim num mês que eu sei que não chove, que o tempo tá bom. Eu vou pra Chiang Mai em novembro e dezembro. Por quê? O tempo tá bom, não tá chovendo, ainda tá friozinho à noite, quente e tal. É tudo meu, é calculado. Janeiro eu vou pra Índia. Por quê? Porque tá fresquinho, não tá tão quente. É uma boa época para ir pras regiões que eu quero ir pra Índia. Depois eu vou pro Sri Lanka, surfar com os meus amigos. Então, cara, o meu ano eu planejo olhando os lugares que eu quero ir, vendo quais são as melhores épocas de cada lugar e indo atrás. Pô, eu concordo com ela. Pô, se você vai pra um lugar, você ficar 2 meses, você não consegue respirar direito, é óbvio que a sua experiência vai ser ruim. Mas aí a importância de você se planejar, de você fazer um planejamento mais sólido, né? Pra não ter que passar por isso. A gente tinha alugado uma super casa, uma super estrutura e tava tudo ótimo. Até que a gente foi dormir. Às 3 da manhã, os galos, no plural, do vizinho, começaram a cantar. E eles simplesmente só paravam de cantar por volta das 6 da tarde. Não bastasse dormir mal, eu tinha que gravar um curso online. E eu tinha uma data limite de lançamento, o que me dava um prazo muito apertado e eu não podia ficar gravando das 6 da tarde às 3 da manhã, que era o único horário que o galo não cantava. E aí o que aconteceu? Eu tive que ir para outra cidade, porque ali por perto não tinha nada disponível. Eu tive que ir para outra cidade, para Cancún, e aluguei um apartamento por uma semana para eu poder gravar o curso. E outra, esse vídeo também quase não sai essa semana, porque a gente estava envolvido procurando o apartamento e tal, porque a gente queria ficar mais um mês e não estava encontrando nada. E aí no fim, deu tudo certo, a gente vai voltar para casa mais cedo, porque também tá terrível aqui, a gente tá com problemas respiratórios, um caos. E é isso, a gente tava vivendo todos esses perrengues, e esses são só alguns, né? Enquanto tava tentando trabalhar, a gente tem coisa de cliente para entregar, a gente tem compromissos, a gente tem reuniões, a gente tem os nossos próprios projetos que quer tocar, só que no meio de tanta coisa para resolver, fica quase impossível conseguir performar. Mas para mim a questão que mais pegava no tempo que eu era nômade era que eu sempre dava um jeito de cumprir as coisas para os clientes, né? Porque aqueles compromissos que a gente assume com os outros, a gente consegue cumprir. Mas os meus sempre ficavam para trás. Então, as coisas que eu queria muito fazer, os projetos que eu tinha muita vontade de começar ou de tocar, acabavam ficando para trás. Porque criar algo novo, desenvolver, crescer um novo projeto, exige muita energia, e é uma energia que a gente geralmente não tem se a gente está tendo que lidar com um monte de perrengue. Eu acho que esse estilo de vida até funciona para quem já tem um modelo de negócio super funcionando, super rodando. Tipo assim, dá pra perceber que ela teve várias experiências negativas aí, né, de escolha de lugar, né, Pô, esse exemplo que ela deu dos galos cantando, caramba, eu já passei por algo parecido, mas não era 3 da manhã, eles começavam 5 e pouca da manhã lá nas Filipinas. Mas eu acordo cedo, então pra mim não era um problema tão grande, né? Mas eu, por exemplo, no Vietnã, tem uma cidade chamada Da Nang, que eu fiquei, tinha uma galera que ficou lá,
aí pegava uns lugares que tava do lado de prédio que tava em obra, era o dia inteiro era barulho e tal. Então assim, eu acho que tem uma coisa que dá pra fazer, que é antes, ainda mais se você não conhece a cidade, por exemplo, eu conheço Chiang Mai, eu já aluguei um apartamento lá por 2 meses sem conversar com ninguém, eu já sei as áreas, eu já sei onde ficar e tal. Pô, às vezes pega uma semana num hotel, num hostel, chega na cidade, sente ela, entende qual que é o lugar que você prefere, aí depois você pega um Airbnb. Esse pode ser um caminho. Se não, tipo assim, é fogo, porque você pode estar sujeito a passar por essas situações, né? Mas aí eu vejo que várias vezes quando as pessoas passam por algum perrengue relacionado a hospedagem, a transporte e tal, isso tá intimamente relacionado a dinheiro. Tipo assim, cara, é fogo isso, mas quando você ganha mais dinheiro como nômade digital, você consegue se dar melhores experiências, ficar num lugar mais confortável, pegar um transporte melhor e tal. Então assim, muitas vezes as pessoas reclamam de perrengues que elas passam como nômade digital, mas é porque simplesmente elas não ganham bem e elas não conseguem bancar um estilo de vida que elas querem. Então a pessoa às vezes tem um estilo de vida X no Brasil, ela mora num lugar mais fácil, às vezes mora com os pais, às vezes, não sei, tem várias facilidades, ganhou um carro e tudo, aí ela vai para um outro país, no outro lugar do mundo, onde ela não tem essas facilidades e ela ainda não tá ganhando bem e ela reclama porque tem perrengues. Eu não tô falando que esse é o caso dela, mas eu vejo muito nômade digital reclamando de putz, transporte, mas a acomodação aqui tá cara. Cara, tá cara mesmo. Ou tipo assim, tá mais barato que no Brasil, pô. Então, se tá caro, às vezes é porque a pessoa não tá ganhando um valor muito bom ainda. Então, é por isso que eu falo, cara, nômade digital, você precisa focar em aumentar sua receita, não só em reduzir custo, é aumentar a receita. Porque quanto mais você ganha, mais sua vida vai ficando confortável, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Estando bem, sabe? Que só precisa de manutenção. Mas se você precisa desenvolver alguma coisa nova, é terrível. Hoje mesmo, no meio de tanta instabilidade, a gente tem conseguido manter bem o nosso negócio com os clientes, mas começar coisas novas é um pouco complicado. E aí entra outra razão que já tá meio conectada com tudo isso. Mas assim, gente, acho que pra qualquer pessoa, seja morando no Brasil, sendo nômade ou não sendo nômade, você ter o seu negócio, pelo que eu entendi, ela tem o negócio dela, e você ainda começar projetos novos, é desafiador mesmo. Tipo assim, não é um cenário que é fácil pra ninguém, não. É conciliar agenda, é colocar muita coisa e tal, então não sei se é por causa só do nomadismo, entendeu? É a instabilidade. Ser nômade é basicamente lidar com instabilidade em quase todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Quando eu comecei a ser nômade, eu tinha um trabalho relativamente estável, mas ao longo dos anos ele foi se tornando um pouco mais instável e mais insustentável para mim, até que eu me demiti. E por mais que isso tenha me ajudado mentalmente, porque eu não estava conseguindo mais ficar naquele trabalho, isso gerou uma pressão financeira muito grande em mim. Nessa época eu já não tinha mais tanta reserva financeira porque eu tive meses instáveis antes. Financeira. Então eu tive que lutar contra o tempo para gravar curso, para criar produto e foi muito complicado. Foi um período super estressante porque além de ter que lidar com a produção de um curso e produção de conteúdo, que são coisas que demandam bastante, eu ainda tinha que estar lidando com os perrengues, com as instabilidades do ambiente que eu estava e também planejando os meus próximos passos, o próximo lugar para onde eu ia, como eu ia chegar lá, se eu ia encontrar alguma coisa, tentando me precaver de outros possíveis perrengues. E assim, eu não tinha também uma rotina muito certa, porque dependia do lugar, eu às vezes, sei lá, tinha uma academia perto ou não tinha. Tinha uma cozinha ou não tinha, então nem sempre eu conseguia cozinhar. Só que com essa instabilidade eu sentia muito mais dificuldade de vencer a resistência, por exemplo, de sair para fazer exercício físico ou de me alimentar bem. Eu sei que tudo isso pode soar como desculpa, mas naquele momento eu realmente não tinha condições de lidar com tudo isso. E eu acho que Pô, tipo assim, com certeza dá pra sentir que o que ela tá falando, pô, quando a tua vida financeira não tá indo bem, isso impacta tudo, né? Não tem jeito. Aí como é que tu vai, pô, se você tá sentindo que tá caindo em um lado, como é que tu vai se sentir animada pra fazer as outras coisas, né? É por isso que eu falo, cara, eu acabei de falar, mas vou repetir aqui. Nômade digital tem que ter estruturas, tem que ter planejamento, você tem que entender como o seu negócio digital pode crescer. Eu acho que você, assim, de duas uma, ou você trabalha num lugar que é super massa, ou você tem o seu próprio negócio, porque essa ideia de ser nômade digital, trabalhando pros outros, ainda mais de empresa, dessas empresas mais tradicionais e velhas e antigas, cara, que você tem hora marcada, que você não pode sair do fuso, tem que ficar... Não, cara, esse não é vida, é nômade digital que tem que ficar virando noite, não é legal. Todas essas razões pelas quais eu parei de ser nômade, que eu falei, que eu vou falar nesse vídeo ainda, foi o principal causador de eu estar no Camboja, do outro lado do mundo, e estar
lentamente entrando em depressão. Pensando bem, eu acho que foi nesse momento que eu percebi que eu não podia mais ser nômade. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Foi uma decisão que eu tinha tomado de ir pra Ásia, fui pro Camboja e pra Indonésia. A ideia era ficar 6 meses no mínimo na Ásia e eu tive que voltar pra Europa pra passar um mês com uma amiga minha porque eu não tava conseguindo mais sobreviver. Essa é uma outra questão, inclusive, que eu vou falar um pouco mais sobre nas próximas razões. Mas uma outra questão que muita gente não entende é que ser nômade não é estar de férias. E é bem difícil. Saúde mental, galera. Isso aí, pô, se ela tava indícios ali de depressão, sentiu depressão, isso aí não tem nem o que falar. Mas aí eu acho que não tá necessariamente relacionado com o nomadismo digital. Talvez ela já tivesse um quadro, talvez ela já tivesse alguma outra coisa. E numa situação dessa, você tem que procurar ajuda, né? Tipo, psiquiátrica, psicológica, começar a se medicar e tal. Não se brinca com depressão. Então, ainda mais se você tá sozinho, né? No outro lado do mundo, eu acho que se você chega numa situação dessa, não tem jeito. Você tem que voltar pro Brasil ou voltar pra perto de alguém que você tá. Importância de você ter uma reserva financeira também, tá? Nomadismo digital não é você simplesmente se jogar no mundo, não é você ser mochileiro, não é um aventureiro. Não, tipo, quando eu me joguei pra vida de nômade digital, eu fiz uma reserva financeira. Você precisa ter ali uma graninha, uns 3 a 6 meses, né, do que você gasta todo mês, guardado pra uma situação dessa, entendeu? É pra comprar uma passagem de volta pro Brasil, você precisa fazer isso, precisa ter ali, né? Principalmente quando você vai ser nômade durante pouco tempo, tipo um mês em cada lugar, de conseguir encontrar um equilíbrio entre executar as coisas que você tem que executar e turistar. Na época em que eu fui nômade, por exemplo, eu sacrificava muito os meus projetos pessoais pra poder sair e curtir e tal. Hoje eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade e me dar 1 horinha, 2 horinhas de descanso durante o dia pra eu sair por aqui, pra eu ir pra praia e tal. Mas naquela época eu não conseguia, então eu acabava sacrificando produção de conteúdo, a produção de outras coisas que eu queria fazer. E aí eu lembro que quando eu cheguei em Chiang Mai, uma pessoa que me segue no Instagram me mandou uma mensagem reclamando que eu só tava postando foto de comida. Só que assim, eu passei as 2 primeiras semanas em Chiang Mai resolvendo o BO do nosso apartamento lá, tendo que trabalhar, tendo que fazer reunião, tendo que lidar com as... Pô, a rede social é fogo. Às vezes a galera é sem noção. Aí isso impacta mesmo como a pessoa se sente. Mas tipo assim, você vai descobrindo com o tempo, né, como lidar com isso. Mas no geral, é isso. Você não tá de férias, você tem que trabalhar. Mas ao mesmo tempo, tu tá em outro lado do mundo. Então assim, você cria... Pra mim, ser nômade digital é você encontrar um equilíbrio entre viver mais do que trabalhar, mano. Eu virei nômade digital, não é pra ir pra Tailândia pra ficar 12 horas por dia trabalhando, entendeu? Eu acho que você precisa... As pessoas que querem ser nômades digitais são pessoas que enxergam beleza em você aproveitar a vida de uma outra forma. Mas também não significa que tu vai sair pra festa de segunda a segunda. Talvez você até possa no começo, porque a maioria das pessoas no começo tem aquela gana por aproveitar. Mas depois você vai entendendo que não é por aí. Coisas de clientes, tendo que fazer os meus projetos rodar. E eu realmente só tava saindo pra comer, eu não tava saindo pra ver coisas, pra ver os elefantes, pra ver os macaquinhos, pra ir visitar templo. Não dava tempo. E aí o que acontece é que às vezes, dependendo do seu volume de trabalho, você realmente só vai ter os fins de semana pra passear, o que às vezes nem é suficiente. Até porque muitas vezes, depois de uma semana muito cansativa de trabalho, tudo que eu preciso é ficar deitada na cama assistindo uma série. Bom, agora outra razão que eu já meio que mencionei antes foi a falta de ter uma rede de suporte e as conexões que existiam e não existiam. Pra mim, uma das partes mais fascinantes do nomadismo sempre foi a possibilidade de conhecer pessoas diferentes, de culturas diferentes, que têm visões de mundo diferentes. E é muito gostoso a gente conhecer uma pessoa nova com quem a gente se dá bem, aprender sobre ela, criar uma amizade e se conectar. Mas fazer tudo isso num curto período de tempo e depois ter que se despedir, especialmente quando a gente tá viajando sozinha, é muito difícil. Imagina, você passa 1 mês ou 2 cultivando uma amizade, conhecendo uma pessoa, e aí, em certo momento, é como se essa pessoa não existisse mais. Ela sai completamente da sua vida, ou porque ela foi embora, ou porque você foi embora. E assim, no início, é até ok fazer isso, mas pra mim, depois de uns 6 meses, isso começou a pesar muito, a ser muito emocionalmente desgastante. Chegou um momento que eu tava exausta só de pensar, de ter que ir pra um lugar novo, ter que reconstruir tudo, conhecer pessoas novas, contar todas as mesmas histórias de novo, e depois acabar. Eu acho que como casal, é mais fácil, porque você ainda tem uma constante de uma pessoa que tá ali todos os dias na sua vida, não importa pra onde você vá, vocês vão juntos. Agora, sozinha é muito difícil. Principalmente porque nos momentos difíceis, e relaxa, eles vão acontecer, você não tem ninguém com quem contar. Isso é... Pô, discordo muito. A primeira, tipo assim, muitas coisas que eu entendi a perspectiva dela, mas isso aqui eu discordo absurdamente, porque, cara, eu acho que uma das belezas de você ser nômade é você poder conhecer pessoas que você jamais conheceria. Vários dos meus grandes amigos eu fiz ao redor do mundo, né? E é óbvio, são pessoas que também são nômades, então não necessariamente você vai viver com elas pra sempre, mas são pessoas que você vai encontrando de novo. Eu vou pra Tailândia agora, eu vou encontrar alguns amigos. Depois eu vou pro Sri Lanka, eu vou encontrar outros. Na Índia, outros. Então, tipo, eu tô aqui agora, na China, e eu tô encontrando 2 amigos também que são nômades. A gente veio e se encontrou. Quando a pessoa realmente é importante, né, e você tem uma conexão, você acaba se encontrando depois. E esse negócio de você estar sozinho, cara, hoje o mundo é online, sabe? Você consegue ter acesso à sua família, aos seus amigos, tudo digitalmente. E dependendo dos lugares que você vai, existe uma comunidade nômade. Cara, eu já fui roubado lá nas Filipinas. Aconteceu. Cara, a galera que eu tinha conhecido lá, todo mundo me ajudou. Gente que eu tinha acabado de conhecer, me botou na
moto, me ajudou a trocar de celular e tudo. Então, cara, não, as pessoas... A experiência que eu tive, tá, nesses últimos 5 anos é que você consegue conhecer muita gente bacana, você consegue rever essas pessoas, você consegue ser ajudado por pessoas estranhas, você nunca tá sozinho, entendeu? Se você é uma pessoa que sabe pedir ajuda, sabe conversar e tal, você não vai estar sozinho. Isso pra mim não existe. E aí eu acho que vai muito do perfil da pessoa, né? Tipo, isso que ela falou de sentir muito a despedida. Cara, tipo assim, quando é uma pessoa que é muito importante, aí é personalidade, entendeu? Se você é uma pessoa muito sentimental e que você só enxerga o lado ruim de ter conhecido uma pessoa, que é que você vai ter que se despedir dela, que é que você vai ter que explicar tudo da sua vida pra ela e tal, esse é o lado ruim. Mas tem o lado bom. Caramba, você tá conhecendo uma pessoa nova que você jamais conheceria se você não fosse nômade, e vocês se dão bem, e vocês se gostaram tanto que vocês vão sentir saudade, e vocês vão poder se reencontrar do outro lado do mundo. Essa é a parte bonita, mano. É isso que eu foco, entendeu? Não é focar na parte ruim. Porque, véio, se tu só focar nas coisas ruins do nomadismo, aí, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o lado bom é muito melhor. É muito complicado. Porque às vezes a gente só precisa de um abraço de uma pessoa que a gente conhece. E às vezes a gente só precisa ser cuidada. E muitas vezes, enquanto nômade, a gente não consegue ter alguém do nosso lado que nos dê o suporte e a compreensão que a gente precisa. Como eu falei, quando eu tava no Camboja, eu acho que eu enfrentei um dos piores momentos que eu tive na minha vida. E eu não tava fazendo terapia na época, eu não tinha um terapeuta que eu podia confiar, não tinha ninguém ao meu redor que pudesse me dar suporte. E eu tava entrando em depressão e tava completamente sozinha, sem ninguém pra me dar um abraço. Na época eu acho que foi até meio sorte, assim, mas eu tive um vizinho que desde o primeiro dia conversava comigo e cuidava de mim, às vezes me trazia comida. E eu acho que ele meio que me salvou de mim naquele momento, sabe? Mas isso não substituía uma pessoa que eu conhecia, sabe? Tipo, uma rede de suporte mesmo, amigos que a gente sabe que a gente pode contar, família que a gente sabe que a gente pode contar. Quando depois desse momento eu fui passar um mês com essa minha amiga em Portugal, eu percebi o quão importante era ter uma pessoa que fosse com quem a gente pudesse contar, com quem a gente pudesse conversar e se sentir confortável, e se sentir compreendida. E aí, nesse momento, eu, que sempre me considerei um espírito livre, decidi que eu precisava criar raízes. Ao longo desses anos como nômade, eu fui experimentando e descobrindo muita coisa. E eu percebi que tinha muitas coisas que eu queria experimentar, mas que exigiam que eu estivesse num lugar fixo por mais tempo. Eu queria fazer cursos presenciais, eu queria ter experiência de morar realmente num lugar por mais tempo, de construir laços com as pessoas ao redor. Todas as coisas que o nomadismo não me dava. Em algum momento eu também senti falta de sair na rua e encontrar pessoas que me conhecem, de arrumar amigos que não iam se mudar no próximo mês, desenvolver um hobby, tipo fazer cerâmica, pintar telas, que exigem mais tempo e que ocupam espaço numa mochila se você vive só com uma mochila pelo mundo. E eu senti que eu queria construir a minha vida em um lugar que eu quisesse ficar. Agora, de novo, tudo que eu falei é minha experiência e talvez você não se importe com nada disso e o nomadismo faça super sentido pra você. Acho que tem coisas que a gente só aprende fazendo e eu sei que se alguém me dissesse lá atrás que o nomadismo talvez não fosse a melhor escolha pra mim, eu ia ter feito de qualquer jeito, porque eu precisava viver essa experiência pra entender que eu não me encaixo tanto nela. Hoje eu conheço muita gente que é nômade há anos e muita gente que parou também, e eu confesso que eu entendo os dois lados. Mas enfim, a razão pela qual eu decidi gravar esse vídeo foi realmente porque eu vejo muita gente falando do lado bom e ninguém falando sobre as desvantagens de escolher esse estilo de vida. Mas o que eu queria lembrar é também que quase nenhuma das decisões que a gente toma é permanente, então talvez você decida ser nômade agora e não tem problema nenhum voltar atrás caso você não goste. Existem diferentes perfis de pessoas e de personalidades e por isso eu acho importante a gente se conhecer nossos limites e entender o que faz sentido pra gente ou não. Hoje eu entendo que eu preciso de uma rotina mais estável pra poder funcionar bem, que é algo que o nomadismo não me dá. Mas eu ainda quero muito continuar viajando o mundo e conhecendo lugares novos. E eu acho que existe aí um meio termo que eu ainda tô tentando descobrir. Eu acho que às vezes a gente passa tempo demais olhando pro mundo lá fora e tentando encontrar as nossas respostas que a gente tá procurando aqui dentro, tentando seguir os caminhos de outras pessoas. E não tem nada de errado nisso, desde que o caminho dos outros também faça sentido pra gente. Porque é importante lembrar que às vezes existem outros caminhos que ainda não foram explorados e que a gente pode ir abrindo aos pouquinhos. Eu, por exemplo, tô tentando encontrar um meio termo que funcione pra mim, onde eu possa viajar e trabalhar ao mesmo tempo, mas que ainda seja minimamente confortável pra mim e que eu ainda consiga sustentar o que eu tô fazendo. Eu acho que esses caminhos são mais difíceis de encontrar e de entender, mas eu acho que vale a pena tentar, porque geralmente esses caminhos que a gente precisa encontrar estão baseados naquilo que a gente quer pra nossa vida e naquilo que faz a gente feliz. Eu ainda não sei qual é o melhor caminho pra mim, mas eu tenho certeza que agora eu tô muito mais perto do que eu jamais estive. Galera, assim, sendo bem sincero, eu vejo muita gente falando desses lados ruins, né, do nomadismo, quando na verdade elas não estão criticando o nomadismo, elas estão criticando experiências que elas tiveram de viajar muito rápido e de se frustrarem em alguns lugares. Pra mim, a essência de você ser nômade digital é você poder escolher onde você vai morar e por quanto tempo você vai escolher, né? Você não tá preso em um lugar. Não existe nenhum cenário na minha vida onde alguém consiga me convencer de que é melhor você ter um emprego fixo em São Paulo ou em qualquer cidade no mundo do que você poder trabalhar online e poder inclusive morar em São Paulo, mas se você mudar de ideia ou quando fizer muito frio e chuva lá, você poder passar 3 meses no Nordeste ou ir pra África do Sul, passar 2 meses lá, depois voltar, ou fazer um curso de surf, né? Cara, ser nômade digital tem inúmeras possibilidades. Você pode passar 1 mês em cada lugar, você pode passar 6 meses num país, 6 em outro, você pode passar 1 ano e meio ou 1 ano em Portugal e depois ir passar
passar um mês em cada lugar. Então eu acho que o que as pessoas precisam entender é que nomadismo digital é o poder da escolha, né? É você poder escolher onde você vive, que horas você acorda e poder ganhar dinheiro enquanto você faz isso. E óbvio, o que vem acompanhado dessa liberdade é a responsabilidade, né? É você entender que se você vai para um país e sai todo dia, você vai acordar com ressaca e você não vai produzir. É você entender que se você tá turistando pra caramba, você vai trabalhar menos, vai entregar menos. Ou é entender que às vezes você precisa ser mais produtivo, que antigamente você trabalhava 10 horas, mas se você se organizar melhor e focar no seu trabalho, em 6 horas, em 5, tu resolve o que antes você demorava 8 e 9. Aí você sobra mais tempo para poder passear e descobrir o mundo. Enfim, é liberdade junto com responsabilidade. Eu prefiro viver minha vida assim, experimentando, que nem ela fez. Às vezes eu quero viajar mais rápido, às vezes eu quero viajar mais devagar, às vezes eu não gosto de um lugar, às vezes eu me apaixono em outro lugar, e é isso. Pra mim a vida é mais bonita assim do que a vida que eu tinha antes, que era de trabalhar em acordando, pegando um busão, indo lá com horário marcado e para uma vez ao longo do ano eu poder tirar férias e poder viajar. Para essa vida eu não quero voltar nunca mais, e não interessa qual é o problema, qual é a frustração que eu possa ter ao longo da minha jornada como nômade digital. Para mim tá muito claro que essa vida é melhor do que a que eu tinha antes. Eu não sei como é que é para você, mas se você realmente quer se tornar um nômade digital, vai ser um prazer ter você aqui no nosso canal. Então se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!